pessoal! Tô aqui com a minha amiga Cassandra. Ela tá cheia de dúvidas, de curiosidades e eu vou resolver tirar todas essas dúvidas dela, que talvez pode ser dúvida sua também. Então vamos lá, né, Cá? Quer falar alguma coisa? Então, eu acompanhei, sigo a Adri no Insta, nas redes, e como a gente mora na mesma cidade, eu fiquei curiosa, fui ver mesmo se tudo isso é verdade, se é possível. E a Adri me recebeu de braços abertos e a gente está aqui batendo um papo. E eu tô esclarecendo um monte de dúvidas e curiosidades e ver que essa moça aqui é de verdade, carne e osso. E olha só, gente, ela é tão curiosa que ela me perguntou desde a minha infância. Então, se você quer saber também, fique aqui com a gente. Então, a primeira coisa, na verdade, que eu quis saber da Adri, que ela tá me contando aqui, que eu quis saber se se ela foi uma criança magra, se quando ela ficou mocinha, né, se ela mudou o corpo, não mudou, porque acho que muito da nossa genética, né, às vezes a gente era uma criança gordinha e agora quer ficar super magrinha, não, acho que na minha opinião, acho que não é muito possível, mas a Adri me mostrou fotos que eu vou até mostrar pra vocês que ela era uma criança, olha gente, não era uma criança gorda, era uma criança normal, né? Exatamente. Saudável. Aqui eu tinha 7 anos, eu era magra, né? Vamos chegar mais pertinho pro pessoal ver, ó. Eu era magra, tá? Uns cambitinhos, uma pessoa normal, sem peso, né? Sempre fui na minha casa, nunca tive problema de peso quando criança. O único que tinha um pouquinho mais de problema era meu irmão, né? Mas o resto na família tava tudo tranquilo, né? Os Gente, pediatras olha não tinha essa problema. foto. Olha aqui, ó, que vocês vão ver bem claramente. Esse aqui é o meu irmão, que sempre teve um pouquinho de probleminha com peso, né? Mas eu não tinha problema com peso, meus irmãos pequenininhos também não, e a gente era normal. Aqui eu já tinha tido a minha primeira menstruação, Olha tá? as perninhas, os gambitinhos. Então eu era bem magrinha e a menstruação, o fato de ter me menstruado não mudou o meu corpo, não mudou. Isso não foi algo que mudou, né? Que algumas pessoas ganham peso quando fica menstruada, A questão né? dos hormônios, né? Mexe Sim, muito com a gente. exatamente. E assim eu segui. Só que também na minha casa, cá, a gente não tinha assim hábitos alimentares saudáveis. Até mesmo porque naquela época não existia esse negócio, Esse né? termo, né? A gente nem pensava muito Tudo nisso, era né? saudável: arroz, feijão, batata, macarrão, refrigerante era uma vez na semana e olha lá. Ainda era aquelas garrafas de 1 litro que divide para todo mundo, né? Então tudo isso era bem regrado na minha casa, não tinha acesso fácil a um monte de coisas e eu acho que isso foi um fato de que a gente não era tão gordo quando a gente era criança. Até porque os alimentos, acho que naquela época eram diferentes, né? Eram alimentos mais alimento mesmo, né? Banana de verdade, as comidas eram mais de verdade, não tinha os Não transgênicos, tinha tanto tanto agrotóxico, né? agrotóxico. Hoje eu brinco com os alunos que as frutas, né? Elas são frutas, legumes e verduras, eles conseguiram industrializar isso, né? Porque é tanta química, é tanto fertilizante, tanto hormônio que eles injetam, que hoje é difícil, né? A gente ter uma alimentação assim 100% mesmo, né? E mesmo o que a gente pode buscar de orgânico é muito difícil também a gente conseguir encontrar, E né? é bem mais caro, Bem né? mais Não é tão caro e não é acessível para tão todo fácil de mundo. localizar, não é todo mundo que tem acesso, né? É muito difícil. E aí assim, só que eu tive uma alimentação, nunca me preocupei com peso, mas eu ganhei peso, né? Tanto assim, quando eu tinha uns 17 anos, antes 16, 17 anos, eu tinha incomodação com o meu peso. E eu já tinha visto muitas pessoas, amigas, né, conhecidas da escola, que elas tinham vomitava, né, tinha bulimia. Ai, Naquela época era normal, né? bulimia, anorexia, aquelas Anorexia. pessoas bem magras, Aham. né? Eu tinha pessoas da minha escola que foi internada por causa de anorexia, por causa de ficar sem comer. Então, pra mim, dieta naquela época Era ficar sem era ou comer. vomitar ou ficar sem comer. Isso que resolvia pra gente emagrecer. E eu já tentei vomitar, mas não me adaptei nesse processo, graças Ainda a bem. Deus. E também fiquei sem comer pra emagrecer.
Emagreceu, Adri? Não emagreci. Tentei pra caramba, principalmente porque ia ser minha formatura da 8ª série, né? Não, do ensino médio, na verdade. Essa foto aqui, né? Isso, essa foto aí foi minha formatura do ensino médio. Olha, gente. Adri, essa aqui, ó. Essa primeira. Não era tão magrinha, né? Não era tão magrinha. Já tinha mais curva, né? E já tava mais cheinha um pouco, né? Tava mais cheinha. Hoje eu acho que meu corpo tá muito melhor do que nessa época. Apesar de que aí você sabe quanto que você pesava? Aqui eu pesava mais ou menos uns 58 quilos. E hoje você tá com? Hoje eu tô com 62. Quer dizer, veja, você tá hoje na balança com mais peso do que nessa época, só que porém hoje você aparece muito mais magra. Exatamente. Isso tem a ver com o percentual de gordura, né? Então naquela época ali, apesar de eu ser novinha, o meu percentual de gordura provavelmente era maior do que meu percentual de gordura hoje. Se eu tivesse feito o STC naquela época, com certeza eu poderia falar que eu ia virar uma paniquete. E aí, então quando é que foi que você engordou? Aí eu engravidei. Né? Eu tinha com 18 aqui. anos eu engravidei. Essa, né, Dri? Isso aqui foi pós-gestação. Olha o rostinho, né? Se a gente pôr junto com a foto ali da formatura, junto com essa. Vamos pôr, peraí. Se vocês colocarem pra vocês verem, eu ganhei bastante peso na minha gestação. Foram mais de 30 quilos. Peraí, deixa eu... Olha a diferença. Que diferença de tempo nós temos de uma foto para outra aqui? Uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. 2, 3 anos, mais ou menos. Então foi aqui mesmo. E na gestação, muitas mulheres engordam, né? Engordei muito. Engordei 30 quilos, por quê? A gente escuta também, né? Não sei se você escutou na sua gestação, mas eu escutei na minha. E agora que você tá grávida, tem que comer por 2. Escutei. Escutou, né? Então, todo mundo fala. Então, na minha gestação, eu comia bastante. Se privou de nada. Não me privei, na verdade, assim, eu tentei fazer as coisas certinhas, né, na verdade. Porque quando eu fiquei grávida, com 18, apesar de eu ter 18 anos, eu usava meia candle, eu não usava salto. Que disciplinada. Eu usava óleo de amêndoas o corpo inteiro para não ter estria. Então, eu tentei me cuidar. Mas nada adiantou. Porque também engordando 30 quilos. Eu enchi de estria. Eu tive um pouquinho de vasinhos assim, até que varizes não me estourou, mas eu tive um pouco de vasinhos. Mas eu parecia uma velha, porque eu acho que talvez até mesmo o estilo de roupa que eu resolvi colocar me fez ficar livre para ganhar peso, porque eu comecei já desde o início a comprar aqueles vestidos com barriga. Então nada te apertava. Nada me apertava, era só comer e tava tudo certo. E aí veio o problema, né? Porque você ganha neném e daí? Como é que vai fazer? Aí eu fiquei daquele jeito ali, fofinha, fiz uma dieta, perdi um pouco de peso, mas pouca coisa pra me sentir bem e voltei a comer tudo de novo. Né? Então, nesse processo, depois dessa primeira vez, aí eu aprendi a fazer dietas um pouco diferentes, né? Mas ainda não era uma dieta, assim, legal. Então, daí, depois desse período, eu fui testando todas as dietas. Fiz dieta de pontos, dieta da lua, dieta da sopa, sopão da USP, tomei só sopa, fiquei sem comer, enfim. Fui fazendo várias coisas no decorrer desse período. Até que, porque eu tinha chegado numa fase que eu tava me sentindo muito gorda, né? Então, assim, eu sempre emagreci, engordava, até que chegou um ponto que eu tava me sentindo muito gorda, eu tava pesando 92 quilos. Então, você estava se sentindo muito gorda com 92. E esse é um dos motivos pelo qual eu vim aqui para conhecer a Adri, porque... Eu, pelo menos, já fiz também, tentei fazer várias dietas. Enquanto eu tô na dieta, eu até consigo emagrecer. Nunca consegui emagrecer tudo que eu quis, mas eu consigo emagrecer. Mas para a dieta, eu volto, que acho que as pessoas chamam de sanfona, né? Que você fica engordando, emagrecendo. E a Adriana, pelo que eu li nas redes sociais, ela já tá mantendo esse peso há muito tempo, né, Adriana? Uns 2 anos, 3, mais? Não, tô mantendo esse peso há quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, pra mim, isso é mais
importante do que tudo, porque a grande dificuldade é a gente manter. E eu quero saber qual é o segredo da Adriana manter esse peso, porque eu entrei por STC tem Não, mas assim, ó, deixa eu só... semana. Eu queria contar uma coisinha. Antes de falar pra você o segredo, eu queria que só que você pegasse mais duas fotinhos que eu te mostrei. Essa e uma de short azul. A de short azul. Olha só, gente. Depois do meu filho, quando eu fiquei muito, muito obesa, eu cheguei nessa situação. Foi aonde eu resolvi que eu ia procurar ajuda médica. Foi a minha primeira vez que eu procurei. Foi a primeira vez que eu procurei ajuda médica e segui à risca o que o médico me passou, tá? Porque nesse momento eu tava com 92 quilos. E seguindo todas as recomendações à risca 100%, em 4 meses eu fiquei assim, tá? Ou seja, teve um super sucesso. Super sucesso, a autoestima subiu, emagreci mais de 30 quilos, fiquei gatinha, né? Só que aqui tinha um grande problema, que é o problema, acho que geral da população, que a gente não consegue manter, né? Que é uma das coisas que você me falou. Que eu quero saber o segredo. E eu já vou contar, tá? Mas eu já vou contar daqui a pouco. Antes eu vou falar pra você que nesse momento, quando a gente finaliza uma dieta, isso aconteceu comigo, acho que já aconteceu com a Cassandra, provavelmente já aconteceu com você também. Quando a gente finaliza a dieta, a gente fica com aquele sentimento, agora eu posso. Já aconteceu com você? Que eu fico contando os dias. Eu já fiz aquela dieta do dia do que tem dia do lixo na semana. Então eu ficava assim a semana inteira me restringindo a minha alimentação para não vir a hora de chegar tipo no sábado e enfiava o pé na jaca, né? E aí a gente se lambuzava. Exatamente, ó, também tem uma explicação para essa tipo de dieta, mas outro dia eu explico para você. Hoje a gente vai focar no porquê de manter o peso, né? Então, nessa época, quando eu emagreci, eu achei agora eu posso. E no agora eu posso, a gente ganha meio quilo e tá tudo certo. 1 quilo e tá tudo certo, porque a gente vai gradualmente. E daqui a pouco a gente vai perceber, vai se dar conta, já foram 5, 10, 15, 20, 30, no meu caso foram 68, até eu cair na realidade de novo, né? Nesse período, entre eu eliminar todo esse peso, tive mais um monte de dietas, combinações, loucuras, ficar sem comer, pular refeição, enfim, tudo que você possa imaginar. Entrar na academia, treinar dia e noite, treinar em casa, fazer caminhada, excesso de atividade física para ver se resolvia e nada resolvia, né? Então, assim, tudo que eu poderia, eu tentei. Até que eu resolvi fazer bariátrica, fui 3 vezes no médico, 3 vezes fui negada. Primeira não tinha o peso, aí quando você não tem o peso, você quer ganhar mais peso para você fazer. Quando não tem o IMC, você quer ganhar mais IMC para você fazer. Até que o médico te joga um balde de água fria e te fala, você não faz parte do grupo de risco. E aí, o que você tem que fazer? Emagrecer por conta. Aí você tem que tomar juízo, né? Porque não adianta. Naquele momento que me jogou o balde de água fria, eu pensei, ou eu viro quilos mortais, vou comer até ficar super obesa, 200, 300 quilos, ou eu vou entrar para o grupo de risco. E foi isso que eu comecei a fazer. Só que nesse período, que eu estava muito triste e depressiva, eu assisti uma palestra sobre suicídio. E nessa palestra sobre suicídio, eu identifiquei que eu estava fazendo algo para me matar. Eu estava me suicidando lentamente. Foi aonde eu resolvi que eu tinha que tomar uma atitude, fazer alguma coisa. E aí eu saí procurando para tudo quanto é lugar. Chorava para o meu marido disse que meu marido falou que eu chorava e eu comia, porque era a única coisa que me confortava era comer, né? Então eu comia de tristeza, como solução dos meus problemas, né? Então para tudo eu comia. E aí ele me apresentou o programa, eu também segui um programa de cabeça, caí de cabeça, seguindo passo a passo, igual eu fiz a outra dieta. Na verdade, quando a gente resolve fazer isso, a gente seguir o passo a passo 100%, a gente tem que dar um delete em tudo que a gente já sabe. Porque tudo que a gente já sabe, às vezes a gente vai achar que é coisa saudável, que é preciso, né? Mas aí a gente volta naquilo que a gente já conversou aqui antes, né? Nem tudo que é saudável é favorável ao emagrecimento, né? Então hoje, se você procurar, tem muitas coisas que são saudáveis, né? E
Só que nem tudo que é saudável vai favorecer a mim naquele momento. Então a gente tem que saber, a gente tem que pesquisar, estudar. Se a gente não sabe, a gente tem que perguntar para a pessoa que está orientando. Então, no caso, né, eu como sua coach, né, vou te orientar tudo, cada detalhe, tudo que você tiver dúvida, você vai me perguntar, né? E aí, o que aconteceu? Eu segui todo um protocolo baseado nos 5 pilares: coach, modelo de alimentação, atividade em grupo, atividade física e suplementação. Então, o que eu posso falar para você agora? Revelando o segredo de manter o peso, né? Por que a gente mantém o peso? A gente mantém o peso porque primeiro, a gente aprende a se alimentar, né? Direito. Então, a gente aprende quais são os alimentos que são favoráveis ao emagrecimento, que é daquele leque de tudo que é saudável. Eu sei o que vai fazer meu corpo queimar gordura e o que vai fazer meu corpo armazenar gordura. Eu posso comer tudo? Hoje eu posso comer tudo, mas eu também posso escolher o que é favorável e o que não é, né? Então, se um dia eu fiz uma alimentação não favorável, no outro dia eu faço uma favorável. E assim a gente vai levando, tá? E a suplementação, ela mata um ponto-chave. Sabe aquela vontade de comer um doce? Você gosta de um doce? Então, eu tenho tido essa vontade de comer doce. É exatamente, a suplementação, ela faz isso. Já aconteceu com você uma coisa assim, ó, vontade de comer uma coisa gostosa? E você procura no armário, na geladeira, procura uma coisa, mas sempre quando você procura essa coisa gostosa, você já sabe mais ou menos o que você quer. Já. Só que nunca você encontra o que você quer. Sim. Não é assim? Uhum. E aí você encontra qualquer coisa e come. Depois que você come, matou a vontade? Não. Você não fica com aquele pensamento, ai, não é era aquilo que eu queria? Eu preciso procurar o que eu vou comer. Uhum. Exatamente. Sabe o que é isso? Isso, pessoal, isso, Cassandra, é carência nutricional. Isso é o teu organismo pedindo nutrientes para você. Só que você não entende e você acha que é uma coisa gostosa. Quando você tá numa alimentação, num protocolo onde você faz a suplementação nutricional, isso some. Porque eu vou suprir a necessidade de nutrientes independente do que eu como. Exatamente. Se todos os dias você der para o teu organismo os nutrientes, os minerais, as proteínas, carboidrato, gorduras que ele precisa para sobreviver, ele vai parar de te pedir. E se ele parar de te pedir, diminui a ansiedade, diminui essa vontade de comer uma coisa gostosa, né? E sem falar que a nossa suplementação, a minha suplementação, que você também vai usar, que eu vou te ensinar tudo, é uma suplementação que a gente pode fazer bolo, pudim, sorvete, panqueca, muffin, bolo recheado, bombom, brigadeiro, trufa. Mas é gostoso? Ai, minha filha, eu sou apaixonada, né? E assim, a gente come com os olhos, então a gente tem que fazer sempre um prato bonito, uma receita de suplementação bonita. A apresentação já é metade da sua vontade de comer, né? Exatamente. Então tem que fazer com capricho. Faz bonito e na hora que você come, se for gostoso, fechou. Não tem mais problema. E aí você vai conseguir manter o teu peso o resto da sua vida. Bora! E aí, gente, vocês também têm dúvidas? Quer mandar uma perguntinha pra mim? Esse bate-papo virou uma conversa, né? E se você tiver alguma dúvida, é só você chamar, mandar pra mim, que eu faço um vídeo pra você te respondendo também, ok? Gente, a Adriana é uma fofa pessoalmente. Quem quiser pode procurar por ela, porque ela me recebeu aqui de braços abertos e tá me dando muitas dicas. Obrigada, Adri. Ela que é um amor, gente. Olha, o meu trabalho, a minha missão é ajudar pessoas como você que tem dificuldade. Porque assim como eu sei como é difícil. E eu sei que às vezes você precisa de uma ajuda. Então, se você estiver precisando dessa ajuda, vem comigo, me chama, manda pergunta, manda a sua dúvida, que eu vou fazer o possível para te responder. Beijo! Tchau, gente.